Seja muito bem-vindo ao Café com Tesoura, um espaço para a gente conversar livremente e abertamente sobre qualquer assunto da vida e que remeta ao banho e tosa. Eu sou a Groomer Marcela, sua mentora de banho e tosa, e vou começar esse assunto, esse primeiro quadro, falando sobre burnout, um assunto que eu, particularmente, que estou dentro da internet, não vejo ser muito dito, até porque também é um diagnóstico psicológico. Então, apesar de você ter sintomas, talvez você realmente ainda não tenha passado por um. Vou só tomar esse cafezinho aqui para a gente começar. O quadro se chama Café com Tesoura justamente por isso. Nosso dia só começa depois do café. Vou pausar ele aqui para a gente começar a falar sobre esse assunto. Por que eu quis tanto trazer o tema burnout aqui para vocês? Eu vou sempre me colocar nos assuntos como a minha visão do que eu vivenciei e experienciei de cada tema que eu trouxe aqui para vocês. O burnout, para quem não sabe, é um diagnóstico psicológico de quando você está sobrecarregado de trabalho, quando você tem uma crise muito forte que te impede de fazer outras coisas. É um assunto muito intenso e que se eu for me aprofundar aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu vou trazer mais a minha experiência e como que eu vivenciei tudo isso. Para quem não sabe, eu também sou empresária e essa minha empresa requer muito de mim. É uma empresa de banho e tosa. Essa empresa requer muito de mim em todos os cenários possíveis e imagináveis que uma empresa pode conter. E o ápice assim da minha exaustão foi quando eu precisei voltar para dentro do operacional. Eu vou falar assim mais para quem é empresário, para quem tem um negócio físico e precisa enfim, lidar com a empresa no modo geral. Mas eu tive muitos problemas com a questão de contratação para dentro da minha empresa, pessoas para ficar dentro do meu operacional. A minha empresa ela tem uma visão completamente diferente do que era comum aqui onde eu moro. Mas eu criei esse modo de atendimento, eu criei esse padrão, esse processo, e o processo sempre foi muito bem desenhado e explicado para todos os colaboradores que passaram pela minha empresa. Mas existe uma coisa que eu não posso fazer, que é a parte do outro. Então, a minha parte de explicar o processo, de estar acompanhando o processo, de mexer onde eu precisava mexer no processo, foi feita. Mas eu, infelizmente, não podia fazer a parte do outro, que é literalmente realizar o processo. E eu, como empresária, visando sempre o crescimento da empresa, eu sempre desligava as pessoas. Apesar de tentar inúmeras vezes, eu sempre acabava desligando. Chegou uma hora que eu comecei a receber feedbacks negativos sobre o atendimento dentro da minha empresa. E isso acabou me deixando muito afetada, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço. Não no modo de que precisa estar literalmente perfeito, sabe? Mas na qualidade do que eu entrego. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele está nas condições que eu tenho agora, nas condições que me cabem. O meu telefone, um microfone de lapela que não foi caro. Eu inventei aqui uma luz, um mini cenário e estou realizando para vocês. Mas assim, eu estou lhe entregando literalmente o melhor que eu tenho no momento, sabe? Então, eu sempre fui muito disso, de conversar com as pessoas para que as pessoas dessem o melhor delas e não apenas realizassem processos robóticos. Mas, como eu disse, eu não consigo fazer a parte do outro. E aí esse processo de desligamento e tudo mais, e recebendo feedbacks negativos, me fez com que eu quisesse não colocar mais ninguém dentro da empresa. Porém, eu já fazia parte de gestão da empresa, a parte de financeiro da empresa, a parte de marketing da empresa, a parte de planejamento, social media, tráfego, absolutamente tudo. E filmmaker e tudo que você possa imaginar, eu fazia parte. E eu comecei a cair com o meu conteúdo, começou a cair o número de clientes que procuravam, justamente porque o conteúdo, ele é o que realmente mantém ali o vínculo com o cliente. E a gente só ficou com os clientes que já eram nossos fidelizados, que iam toda semana e tudo mais. E isso conseguiu manter o nosso custo, né, de empresa. E como que eu cheguei nesse burnout? Eu fiquei dentro do operacional trabalhando e na minha cabeça eu precisava crescer, eu não podia retroceder. Na minha cabeça eu sempre preciso crescer, 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 crescer. E aí o que aconteceu? Eu querendo crescer, mas ao mesmo tempo presa dentro do operacional, e quem trabalha com banho tosa sabe que o operacional é cansativo. O operacional requer muito do nosso corpo físico. E por mais que eu cuide do meu corpo, por mais que eu treine musculação,
não tem como dar conta, porque é muito exaustivo. E quando junta a sua cabeça cansada com o seu corpo cansado, esquece, você não consegue produzir, você não consegue fluir, não vai para frente. E foi exatamente isso que aconteceu. A minha vida pessoal também requer momentos meus, porque dentro da nossa vida nós somos vários protagonistas em vários momentos. Por exemplo, eu dentro de casa, para minha filha, eu sou vista como a mãe, eu sou vista como o exemplo maior. Então, eu preciso ser. E eu percebi que eu estava no burnout quando eu sempre tive uma rotina muito planejada, eu sempre respeitei os horários das coisas. Eu sou o tipo de pessoa que eu chego 10 minutos antecipada. Se você marcou comigo 8h30, 8h20, eu já estou na porta te esperando. E eu comecei a perceber o burnout quando eu não conseguia levantar da cama. O meu despertador tocava às 5h30 da manhã. Eu não conseguia levantar da minha cama para levar a minha filha para a escola e para começar o meu dia, para dar início ao meu dia. Coisa que eu fazia, eu acordava, eu praticava minha meditação, eu arrumava o café da manhã da minha filha, eu arrumava ela para a escola, eu levava ela para a escola e começava o meu dia. Eu, minha filha estava chegando atrasada na escola por conta disso. Então, assim, foi quando eu parei e falei assim, para, você precisa de um tempo, você precisa ver o que está acontecendo. E em contato mesmo com a minha psicóloga, a gente conversando em uma das nossas sessões, ela me deu sinais claros de que eu estava entrando em um burnout. E nesse momento foi quando eu parei e falei assim, caramba, o que vale mais? Eu continuar insistindo nisso, nessa questão de trabalhar operacional, trabalhar, enfim, essa questão de ser empresária. Ou vale mais a minha saúde, ou vale mais os momentos da minha vida, sabe? Porque, cara, você pode construir impérios, você pode ter muitos patrimônios. Isso é bom, isso é o que faz a gente querer cada vez mais viver e conquistar coisas boas, e isso é conforto. Eu tô jamais aqui falando que você não deve fazer isso ou que você deve ignorar esse fato. É muito bom você construir coisas, você conquistar coisas, mas não se esqueça do principal. Nenhuma árvore, ela consegue ficar muitos anos em pé se ela não tiver uma raiz muito fortalecida. Eu moro numa rua aqui que tem muita árvore. Quando eu olho para as raízes dessas árvores, eu entendo o porquê essas árvores são tão antigas, sabe? O porquê que essas árvores estão aí ano após ano, após ano, após ano. Eu já moro aqui há 5 anos e eu vejo isso nitidamente. As árvores são as mesmas, o tempo todo florindo, o tempo todo caindo folha, de acordo com as estações, mas a raiz dela é muito bem fortalecida, a raiz dela é muito grande, muito estruturada. Então, não esqueça da sua raiz. A sua raiz é você, a sua raiz é o seu corpo, é a sua saúde, é tudo que vai fazer você crescer, sabe? Porque no final de tudo, você pode chegar no fim da vida com muitos milhões na conta. Mas esses milhões não vão comprar a sua saúde. Você pode pagar pelos melhores hospitais, você pode pagar pelos melhores atendimentos, processos e testes e tudo para você sobreviver. Mas ela não vai comprar a sua vida, ela não vai comprar a sua saúde, ela não vai comprar absolutamente nada. Então, no processo da vida, toda vez que você estiver numa situação que afete a sua saúde, saia imediatamente, sem olhar para trás. Saia com a cabeça erguida de que você está escolhendo você, de que você está escolhendo a sua vida. E isso aconteceu comigo, essa questão de eu me movimentar para que isso não acontecesse mais. E é por isso que eu estou aqui. Eu dediquei. Aquela famosa metáfora da bailarina que adorava dançar. Ela dançava, ela era a melhor dançarina. E ela largou a vida de dançarina para ensinar, para mostrar para pessoas como fazer uma dança, sabe? Então, o meu papel atualmente, aqui dentro da internet, aqui dentro da minha vida mesmo, que eu tô levando para frente, é esse, é poder ensinar. Porque quando eu paro para pensar tudo que eu vivi nesse tempo, como empresária, como empreendedora, é muita coisa, muita bagagem, muita. Desculpa. Caramba, é muita informação que eu consigo passar para vocês, sabe? É muita coisa bacana, muita coisa de como você consegue crescer. Porque eu ouvi isso na mentoria que eu estou fazendo do Júnior Borja. Em uma aula, ele disse uma coisa.
Eu não lembro exatamente se foi ele, vai me falhar a memória agora, mas assim, eu ouvi em uma aula da mentoria que dizia o seguinte: se você já, por exemplo, você consegue faturar 20 mil por mês. Você que tem a capacidade de fazer isso, porque por mais que, né, você não veja no final do mês esse dinheiro, porque enfim, custos e tudo mais, né, você tem a capacidade de fazer 20 mil. Existem pessoas que não têm a capacidade de fazer 20 mil. Então, quando eu me coloquei nesse lugar de tipo assim, caramba, eu tenho a capacidade, eu tenho a vontade, então eu tenho como conseguir. No final de tudo, o que vai valer é o que você consegue fazer, e não exatamente o que fica e tudo mais. Então, quando eu parei para analisar dessa forma, eu mudei assim minha forma de atuação dentro da área do banho e toque. E foi tomando a escolha mais desafiadora da minha vida que eu senti um peso saindo das minhas costas. Eu abri mão de ser empresária para me dedicar 100% ao ensino, para me dedicar 100% a mostrar isso para vocês. Porque para mim, o que mais importa é isso, eu conseguir passar tudo que eu sei para quem quer aprender. Tudo que eu entendi como empresária, todos os erros e acertos que eu tive, porque se eu sou uma pessoa capaz de faturar 20 mil ao mês, eu consigo ensinar isso para quem hoje em dia fatura 2, para quem hoje em dia fatura 5, sabe? E isso cada vez mais vai escalando, vai escalando, vai escalando. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: toda vez, todas as vezes em que você estiver numa situação que afete a sua saúde, saia imediatamente, sem olhar para trás, com a cabeça erguida de que você tomou a melhor decisão da sua vida, que é cuidar de você. E jamais ignore os sinais que o seu corpo está dando, os sinais que a sua mente está dando, de que você não está bem, de que você precisa dar uma pausa, pelo menos uma pausa. Eu precisei me parar completamente de processo de tudo, 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 por 2 semanas. Eu fiquei 2 semanas sem fazer conteúdo para nada, nem para cá nem para o Pet Salão. Não conseguia ir trabalhar presencialmente, então eu tive que me desligar 100%. Eu me dediquei apenas à minha família, eu me dediquei apenas a mim, voltei a cuidar de mim melhor, me alimentar melhor, cuidar do meu corpo, tudo isso que eu havia parando de fazer por conta desse burnout gigante que aconteceu na minha vida. E eu sei que o processo do banho-tosa diariamente pode ser muito exaustivo para vocês, mas assim, foquem no principal, sabe? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu próximo passo? Como você quer estar daqui a 1 ano? Como você quer estar daqui a 5 anos? Eu, há 5 anos atrás, que foi quando eu comecei na área de banho-tosa, eu organizei detalhadamente. Eu falei, eu vou me dedicar nos 2 primeiros anos a construir minha experiência e tudo mais, e depois eu vou ter minha empresa de banho-tosa. Há 5 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de banho-tosa. E hoje eu tenho a minha. Aliás, eu tive a minha. Tive a minha por 3 anos. E assim, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Eu faria tudo de novo, para estar aqui nesse momento, agora, conversando com vocês sobre isso. Tudo que acontece na nossa vida acontece por algum motivo. Jamais duvide disso. Jamais, jamais, jamais. Não fique triste porque um ciclo se encerrou. A vida é feita de ciclos, gente. A vida literalmente é feita de ciclos. Então, quando você consegue entender e respeitar esses ciclos, o próximo se abre muito melhor para você. O próximo se abre com mais experiência, porque há 26 anos atrás eu nascia. E há 26 anos eu adquiro conhecimentos. Eu ouvi uma vez, eu estava eu estava em uma sessão de atendimento da minha religião e eu ouvi Preto Velho me falar uma coisa: filha, 2 ouvidos e uma boca. A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Então, quando a gente consegue olhar para a vida no modo geral, como tudo que acontece na vida, tudo, absolutamente tudo, até um vento passando assim, pode ser uma resposta que você esteja procurando. A questão é você conseguir visualizar isso, a questão é você conseguir ter a capacidade de entender os ciclos. E quando você entende isso, sua vida começa a fluir maravilhosamente
da forma que deve. Esse foi o primeiro episódio do nosso quadro Café com Tesoura. Eu vou organizar melhor esse cenário aqui, vou colocar coisas mais legais, mas esse foi o primeiro episódio que eu precisava muito falar isso com vocês, desabafar dessa forma. Me sinto livremente para conseguir explicar e passar tudo que eu preciso para vocês. Muito obrigada pela sua atenção, dá um like nesse vídeo e comenta qual tema você quer que eu traga aqui para conversar com vocês. Te espero no próximo Café com Tesoura.